Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Aqui quem vos fala é o professor Wagner Santos, mais uma vez aqui resolvendo com vocês questões do Sebrasp. E hoje para falar sobre o que? Meu Deus, falaremos sobre período composto, né? Vamos conversar um pouco sobre a cobrança de período composto dentro do Sebrasp. É uma cobrança muito variada, né? Uma cobrança que pode envolver, em muitos momentos, questões de simples compreensão semântica de determinadas orações, pode envolver a classificação de algumas orações, principalmente orações adjetivas. As adjetivas e as adverbiais são as preferidas, mas normalmente quando aparece uma classificação sintática, essa classificação sintática se relaciona com as substantivas. Recomendo muito uma boa revisão desse conteúdo antes de se fazer a prova do Sebrasp, principalmente porque vira e mexe aparecem algumas questõezinhas relacionadas com a classificação de sujeitos oracionais, de complementos oracionais, e isso acaba sendo um pouco confuso em alguns momentos na cabeça de vocês, estudantes, que não estão acostumados. É lógico que também vale muito destacar que aqui a gente tem 20 itens no período composto, dada a importância desse conteúdo, né? Mas eu recomendo que você faça a maior quantidade possível de questões relacionadas a período composto. No caso do português, mesmo quando você está trabalhando com o Sebrasp e mesmo quando você está trabalhando com o julgamento de itens, eu recomendo que você faça questões variadas de português. A quantidade de questões é o que vai interessar. Neste caso, não necessariamente só da banca. Da banca é muito importante para você entender como é que a banca cobra, isso é essencial, mas o conteúdo pode ser estudado com outras questões também. Fechou? Bora que só bora? Bora junto aqui, ó. Então eu tenho no segmento que... Então olha só, no segmento, veja só, que dinamizam suas economias. Então, naquele nosso esquemão, o texto está aqui em cima, né? Constitui oração subordinada adjetiva restritiva. E, por isso, não vem precedido de vírgula. Tudo que está escrito aqui é uma definição muito clara de oração subordinada adjetiva restritiva. As restritivas, elas não se separam por vírgula, né? Você precisa sempre se lembrar dessa ideia. Não é sempre que o Sebrasp cobra dessa forma, mas você precisa saber, tá? Então, ó, não podem ser isoladas, né? Assim, elas não serão isoladas. E o que acontece? Quando é que você tem uma oração subordinada adjetiva? Oração subordinada adjetiva é aquela que modifica nome, né? Se modifica um nome que vai estar presente na oração principal, que é a oração que antecede. A oração subordinada adjetiva, ela, quando desenvolvida, ela vem introduzida por uma criatura chamada pronome relativo, que é a criatura que vai fazer essa retomada, que vai fazer essa distribuição, vamos dizer, nessa substituição. Então, várias são as formas. A gente vai vendo conforme essas formas forem aparecendo aqui de cobrança. E aqui eu tenho uma cobrança muito simples e direta, uma cobrança de classificação que não é tão simples, vamos dizer assim. Na verdade, não é tão corriqueiro, vamos dizer assim, certo? Então, o que acontece? A gente vai entender, então, que nossa relação vai ser de voltar no texto e olhar aquilo que está sendo dito. Enquanto outros países em desenvolvimento, como China, Índia e Coreia, investem na formação de pesquisadores e se transformam em produtores de conhecimentos que dinamizam suas economias, tá? Então, essa oração aqui, ela modifica a palavra que vai ser substituída pelo pronome relativo, que no caso é produtores, é o trecho, né? Produtores de conhecimentos. Neste caso em específico aqui, esse item vai ser correto porque há um processo de restrição. Wagner, o que é um processo de restrição? É basicamente você pensar o seguinte: semanticamente, significa dizer que eu tenho uma quantidade possível de elementos. Então, produtores de conhecimentos que dinamizam suas economias, significa dizer que eu estou destacando dentre os produtores de conhecimento
aqueles que dinamizam as economias. Então, existem outros produtores que não fazem isso, por isso que eu sou obrigado a fazer essa restrição dentro de uma relação pragmática de texto. Fechou? Pegou visão? Bora junto para a próxima. No segundo período do segundo parágrafo, que é esse que está aqui em cima, a oração, como a maior parte das distrações é causada pela audição, expressa, com relação à oração subsequente, circunstância de comparação. O Sebrasp tem usado muito essa noção, tá? A utilização da palavra circunstância, quando se aplica a um advérbio, tem tomado cada vez mais força, tá? Dificilmente vai aparecer assim, é uma oração subordinada adverbial ou é um advérbio de comparação. Não. Expressa circunstância de alguma coisa. Essa tem sido a nomenclatura preferida pelo Sebrasp. Vários itens têm apresentado essa nomenclatura. É lógico que essa nomenclatura varia em muitos momentos, porque se eu mudo os professores que organizam a prova, se eu mudo os professores que elaboram a prova, é comum que a gente tenha uma adaptação daquele conteúdo àquele professor. Eu mesmo não gosto de chamar de circunstância de comparação, chamaria de leitura de comparação, mas e aí isso aí varia conforme o professor, tá? Mas tem se tornado uma constante nessa circunstância. Vamos voltar lá no texto, ó. Segundo a empresa, como a maior parte das distrações é causada pela audição, ouvir a trilha sonora certa pode potencializar a capacidade humana de focar em algo. Então, ó, esse elemento aqui, como a maior parte das distrações, é o que a gente está avaliando, ele está sendo lido no item como comparativo, só que a gente vai colocar um erradão aqui, porque ele apresenta a causa, né? A causa dessa consequência, ou seja, é mais ou menos a ideia do seguinte: há distrações que são causadas pela audição, a maior parte delas. Isso quer dizer, então, que se isso acontece, como isso acontece, eu preciso ouvir alguma coisa que não me distraia. Então eu tenho uma relação de causa e consequência. Como a maior parte das distrações é causada pela audição, é o motivo de eu ouvir a coisa certa. Então não é uma circunstância de comparação. Para ser uma circunstância de comparação, eu precisaria pegar dois elementos e dizer que esses dois elementos estão apresentando alguma forma de aproximação. Fechou? Bora que só bora? Bora para frente. Vamos lá. A inserção da vírgula logo após íntimos no trecho. Esses adultos íntimos, aí a gente teria aqui, ó, uma vírgula colocada separando essa oração, que é uma adjetiva, ó, que deram vida às páginas de um livro, está modificando o elemento, a gente consegue perceber muito claro, esses adultos íntimos, né? Então, dentre os adultos íntimos, eu estou destacando aqueles que deram vida às páginas de um livro. Então, eu estou diante de uma restrição. Você se lembra, a gente falou agorinha que restrição é sem vírgula. Não incorreria, então, ó, acrescentar a vírgula aqui, não incorreria em erro gramatical, pois com ela a oração se tornaria explicativa. O item está correto, porque a gente teria mudança de significado. As explicativas são sempre... A explicativa, né, é sempre isolada. Vamos colocar isolada no lugar de separada, até porque eu escrevi separada. É sempre isolada por vírgulas, tá? Então, ó, sempre isolada por sinal de pontuação. Normalmente a vírgula, tá? E aí não há realmente modificação, e o item está falando sobre isso, ó. Não há erro gramatical. O que vai acontecer? A gente vai entender que ainda que não haja erro gramatical, modifica-se o sentido. Lógico, sai de restrição para explicação. Mas modifica-se, hoje o negócio vai ser difícil, que o cérebro está falhando, modifica-se o sentido. Certo? Então, ó, modifica-se o sentido, mas não ocorre erro gramatical. Logo, esse item é correto. Você vai precisar ficar muito atento a isso, tá? Na maior parte das vezes, o que vai acontecer? A gente vai trabalhar com a ideia de que você pode transformar orações subordinadas restritivas em explicativas. Na maior parte das vezes. São poucas as restrições
pode parecer um pouco repetitivo, mas são poucas as vezes em que nós restringimos elementos, orações que só poderão ser explicativas ou só poderão ser restritivas. Existem, mas na maior parte das vezes não há erro gramatical. Fechou? Bora que só bora? Bora para a próxima, vamos lá. No quarto parágrafo, a oração porque há muita concorrência e maior seleção consiste em uma explicação, para o fato expresso na oração imediatamente anterior. Então, consiste em uma explicação para o fato expresso na oração imediatamente anterior. Já vai ficar errado, Por isso, se classifica como subordinada adjetiva explicativa. Essa oração, esse item está errado, por quê? Porque se eu tenho a introdução por esse porquezinho aqui, não pode ser adjetiva explicativa. O porquê que a gente poderia utilizar nas adjetivas é um porquê separado, que é o porquê que tem a preposição seguida do pronome relativo. Mas vamos lá, na Coreia do Sul, por exemplo, 21% se interessam pela profissão e só 7% ingressam de fato na universidade, porque há muita concorrência e maior seleção. Perfeito, é uma explicação, né? Eu tenho uma explicação, só que aqui o que acontece? Essa explicação, ela é uma explicação coordenada, sindética, explicativa, tá? Até porque é importante dizer o seguinte: explicação de fato expresso anteriormente não vai acontecer por meio de adjetiva. Adjetiva se refere à palavra, não à oração inteira, tá? A adjetiva modifica uma palavra que está sendo substituída pelo pronome relativo. Então, quando você tem uma oração como essa falando da oração inteira anterior, não dá para ser adjetiva. Fechou? Pegou essa visão? Bora que só bora para a próxima? Bora que só bora. Vamos lá. Então, nós temos, no segundo período do primeiro parágrafo, o vocábulo que introduz uma oração subordinada. Então, aqui é uma daquelas poucas de classificação direta. Uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Vamos dar uma olhada, Para especialistas, isso mostra que a docência se torna opção pela finalidade em ingressar no ensino superior. Horrível isso. Mas é uma realidade no ensino superior. O que ele está afirmando? Que essa oração está funcionando como complemento, ou seja, como objeto direto do verbo mostrar. E aí você tem aqui, uma ideia, Para especialistas, isso mostra algo. Que a docência se torna opção é o algo que está sendo mostrado. Logo, essa oração é objetiva direta. Por quê? O que eu estou mostrando? O objeto direto é o quê, né? O que eu estou mostrando? Que a docência se torna opção pela facilidade em ingressar no ensino superior. Dessa forma, eu compreendo, então, que eu estou complementando o sentido do verbo transitivo direto, mostrar. Então, aqui, eu tenho um VTD precisando de um objeto direto. Fechou? Pegou essa visão junto comigo? Vamos para a próxima, O primeiro período do texto é composto, né? O primeiro período do texto é composto por coordenação e subordinação, sendo a última oração classificada como coordenada sindética adversativa. Vamos lá. Coordenação e subordinação. Vamos ver os verbos que a gente tem, Vou trocar aqui. O Brasil é um dos países com maior proporção de alunos matriculados em curso de formação de professores, mas com um dos mais baixos índices de interesse na profissão. Esse item está incorreto, né? Por que esse item está incorreto? Primeiro, ainda que a gente pense, mas é né? Assim, mas com... Não tem. É um período simples isso aqui, Não tem nem como a gente pensar em um verbo que foi zeugmado. Se é um período simples, ou seja, um período que apresenta uma só oração, ele não tem como ser coordenado nem subordinado. Por quê?
Porque para que você tenha coordenação ou subordinação, você precisa ter ao menos duas orações, para que uma coordene com a outra ou para que uma subordine-se à outra. Então, se eu tenho uma oração só, não existe relação entre orações ao existir somente uma oração. Deu para entender? Pegou essa visão? Bora que só bora. Questãozinha 7. Ao final da Puffit, a oração marcando a transição do antigo regime ao constitucionalismo e do colonialismo à independência expressa uma oposição à informação apresentada na oração anterior. Ela é uma reduzida, certo? Essa oração, ela funciona como uma reduzida de gerúndio, ok? Então ela é uma reduzida de gerúndio e vamos dar uma olhada. Vamos lá em cima ver qual é a significação que ela tem. Ao final do período de revoluções e guerras que caracterizaram a virada do século XVIII para o XIX, os recém-emancipados países da América e os antigos estados europeus se viram diante da necessidade, de criar estruturas de governo, marcando a transição. Então, se viram com a necessidade de criar estruturas de governo. Tem oposição aí? Não. Na verdade, esse marcando, a gente consegue perceber basicamente que ele se refere a quem? Ele está se referindo a estruturas de governo e está explicando essas estruturas de governo. Então, ainda que seja bem raro isso acontecer, essa oração aqui, que é a oração que a gente deveria classificar, ela é uma adjetiva, porque ela explica, ela acrescenta uma informação com relação a, inclusive, não é uma restritiva, só um momento. Ela é uma explicativa, né? Assim, então, ela é uma adjetiva explicativa, exatamente porque ela vai modificar estruturas de governo, certo? Então, não tem oposição. Para ser oposição nesse caso, obrigatoriamente, vamos colocar aqui o gabarito grandão, obrigatoriamente a gente precisaria que ela fosse uma concessiva. Porque para ser reduzida de gerúndio, só as adjetivas, as adverbiais e nunca as substantivas, tá? Nunca. As substantivas só se reduzem em infinitivo, não tem para onde fugir. Fechou? Bora junto? Próxima questão. No primeiro período do último parágrafo, que é composto por coordenação e subordinação, vamos ver aqui as afirmações, que é composto por coordenação e subordinação. Dica que eu te dou. Primeira afirmação você já valida no texto, porque se tiver errado, está errado. Mesmo com os desafios morfológicos, linguistas afirmam que não é possível pensar em proposições mais inclusivas e que isso não necessariamente significa que haja uma tentativa de destruição do português. Então essa primeira informação está correta, porque aqui, eu tenho uma subordinada. Aqui eu tenho outra subordinada, aqui eu tenho outra subordinada e aqui eu tenho outra subordinada. Mas esse ezinho aqui, faz com que essa oração se coordene com essa. Ou seja, eu tenho duas afirmações, a afirmação número 1 e a afirmação número 2, que se coordenam entre si. As três orações introduzidas por que, ou seja, pelo que, são coordenadas entre si. E aí já está errado, tá? E classificadas em relação à oração principal como orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas. Na verdade, essas duas, como eu acabei de te dizer, afirmam isso. E afirmam isso. Ou seja, aqui é objeto direto mesmo. Inclusive, você pode usar essa ideia de substituição pelo isso, porque ajuda a sua vida, né? Significa o quê? Que haja, que isso não significa, necessariamente significa, essa aqui não significa isso. Também é uma objetiva direta, só que ela não está coordenada, porque ela completa o sentido de outro verbo. As duas primeiras completam o sentido do afirmam e a última completa o sentido de significa. Neste caso, para serem coordenadas, elas precisariam estar todas completando o mesmo verbo, porque elas desempenhariam a mesma função sintática com relação ao mesmo elemento. Fechou?
Bora que só bora? Bora para a próxima. Essa é um pouquinho mais complicada, né? As orações presentes no trecho, priorizando o homem e inviabilizando a mulher. Então vamos lá. Por ser algo cotidiano, é difícil pensar nas implicações políticas de empregar o masculino genérico. Mas o tema foi amplamente discutido por especialistas como uma forma de marcar a hierarquização de gêneros na sociedade, priorizando o homem e inviabilizando a mulher. Beleza, são essas orações aqui. São classificadas como subordinadas, adjetivas explicativas, reduzidas de gerúndio, e em sua forma desenvolvida poderiam ser reescritas, mantendo-se a correção gramatical, da seguinte forma: que priorizam o homem, certo? E inviabilizam a mulher. Qual é o problema aqui, gente? A gente pode dizer que elas são adjetivas? Sim, há essa possibilidade delas serem adjetivas. Só que o que está mudando? O que está sendo alterado? Marcar a hierarquização de gêneros. E aí teria que ser, que prioriza o homem e inviabiliza a mulher. Ou seja, eu tenho um problema de quê, gente? Correção gramatical. Vamos ter um problema de concordância do verbo, ou dos verbos nesse caso, né? Então a gente tem um gap de concordância, um problema de concordância. Por isso que esse item é errado. Elas realmente podem ser lidas como adjetivas? Sim. E eu acho, inclusive, que a leitura preferida seria essa. Preferida no sentido de a leitura primeira, né? Assim, aquela leitura que faz mais sentido à nossa cabeça. Mas, o que acontece? A gente vai entender que isso passa a ser um problema ali com relação, eita caramba, à concordância. Fechou? Deixa eu achar aqui de novo. Eu apertei um enter aqui sem querer. Bora para a próxima? A próxima é a 10ª. Vamos junto, No título do relatório mencionado no primeiro parágrafo, tá lá em destaque, o emprego do subjuntivo conte, emprego do subjuntivo em conte, justifica-se pela subordinação dessa oração a uma construção causativa. Estranho, mas vamos lá ver, Fazendo com que a justiça conte, medindo e aprimorando o desempenho do judiciário no Brasil. Fazendo com que a justiça faça alguma coisa, fazendo algo, né? Assim, fazendo com que ela conte. Ela estaria subordinada a uma oração causativa por fazer que a justiça conte. Então, qual é o problema aqui? Essa oração, com que a justiça conte, ela se subordina, ela é uma oração subordinada à oração anterior, certo? Então, assim, é uma oração subordinada ao fazendo. Fazendo o quê? Com que a justiça conte. Essa é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta ou indireta, né? Fazendo com que... Mas pode ser direta, vamos de direta. O que vai acontecer aqui nesse caso? Ele está afirmando que essa primeira oração é uma causativa, ou seja, ela é uma causal, uma construção de causa. E ela não é. E além disso, a ideia do subjuntivo, o subjuntivo ele aparece quando a gente apresenta condição, certo? Quando a gente apresenta condição, é que o subjuntivo aparece. Então fica parecendo que eu usei o subjuntivo ali, ou usou-se o subjuntivo ali por culpa da causa. E causa não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque a causa, ela é não independente, mas ela é separada, vamos dizer assim. Deixa eu passar o zóio aqui que tá meio coçando. É separada desse universo, vamos dizer, que a gente encontra em outros momentos. Fechou? Vamos lá. Entretanto, excluídas essas situações, estará ausente o juízo de censura necessário para a responsabilização com base na culpa. No último período, que é esse, a oração excluídas essas situações apresenta circunstância de modo. Wagner. Fato importante, não existe oração com circunstância de modo em português, tá? Então, não há modais. A gramática não reconhece a existência de modais.
Essa oração, ó, entretanto, excluídas essas situações, ou seja, se forem excluídas essas situações, ou ao serem excluídas essas situações, esse item vai ficar errado porque não é modo. Aqui, ó, a leitura que a gente encontra é uma leitura necessariamente de quê? De condição, certo? Então, é uma leitura condicional. Há uma construção de condição ali para vocês perceberem que não é um modo. Não existe oração com sentido de modo, tá? Só tem um autor que defende essa existência, que é o Bechara. Mentira, são dois. É o Bechara e o Segala. Mas a gramática tradicional não reconhece a norma culta de forma geral. A NGB, a famosa Norma Gramatical Brasileira. Fechou? Bora que só bora para frente. No último período do primeiro parágrafo, a oração "essa centralidade da culpa na responsabilidade civil se encontra desafiada pela realidade de sistemas de inteligência artificial. Está coordenada por adição à oração imediatamente anterior a ela." Vou ver daqui a pouquinho ali, ó. E ambas estão coordenadas à oração inicial desse período. Então vamos lá. Esse é o último período, ele é gigante, ó. Vamos achar as orações para ver se está certo? Nesse contexto, um dos grandes desafios éticos jurídicos do uso massivo de sistema de inteligência artificial é a questão da responsabilidade civil advinda de danos recorrentes de robôs inteligentes. Uma vez que os sistemas delituais tradicionais são baseados na culpa. E essa centralidade da culpa na responsabilidade civil se encontra desafiada pela realidade de sistemas de inteligência artificial. Então, qual é o detalhe? O item está incorreto. Por que o item está incorreto? Essa afirmação aqui está certa. A oração, uma vez que os sistemas kkk, até aqui, ó, e a oração kkk, kkk, elas são na verdade, aqui há uma aditiva, elas são coordenadas e essa é a aditiva. Só que o que acontece? Uma vez que marca uma causa, ou seja, ela é uma subordinada à principal. E aqui está afirmando que ambas estão coordenadas à oração inicial desse período. Então, estão erradas, elas estão coordenadas somente entre si. As duas, na verdade, são causais, uma delas é aditiva com relação à outra causal, causal sendo aditiva com causal, mas elas não estão coordenadas com a primeira, que é a oração principal, tá? Bora em frente. No último período do parágrafo, a oração que tratam de assuntos sobre doenças e prognósticos modifica o antecedente fóruns virtuais, restringindo-lhe o domínio referencial, ou seja, aquilo que ele significa, a fóruns virtuais. Olha que coisa linda isso, né? Fóruns virtuais em que se discutem assuntos relacionados a doenças e prognósticos. É isso. Porque o que essa restrição aqui vai fazer? Ó, aqui você tem uma ideia de restrição. Eu parto da ideia, eu não, né, quem lê, de que há vários fóruns virtuais, mas eu estou tratando somente daqueles em que se discutem assuntos relacionados a doenças e prognósticos. Esse item está mais do que certo, porque é isso. A restrição vai pegar um elemento que é amplo e vai fazer um recorte dentro desse elemento. E aí o que está na restritiva explica o que seria esse recorte. Fechou? Pegou visão? Bora para a próxima? Item correto? Vamos para a próxima. Vamos lá, as próximas. No segundo período do segundo parágrafo, os vocábulos pois e mas introduzem, respectivamente, orações com sentido explicativo e adversativo. Vamos ver. A antiga Valíria era um antigo império localizado em Essos, continente a leste de Westeros. Ela é pouco mencionada na série, pois não existe mais. Valor explicativo, ok.
Vamos lá, ó, valor explicativo. Mas sua língua, o alto-valariano, ainda é usada por uma elite seleta. Seria como falar latim clássico na Europa medieval. É adversativo? Sim. O item está correto. Explicativo você entende o que é tranquilamente, eu tenho certeza. E adversativo é uma ideia de oposição. Porque, ó, o país não existe mais, né? O império não existe mais, mas a língua continua. Ou seja, esperava-se que, não existindo mais o império, a língua também não existisse. E aí eu venho com o mas e eu crio uma oposição. Fechou? Item correto. Vamos lá. No terceiro parágrafo, eu nem vou precisar voltar no texto, ó. O vocábulo portanto veicula sentido conclusivo. Item extremamente correto. Por que item extremamente correto? Porque o portanto só pode ser conclusivo. Então não tem para onde fugir. Se não for conclusivo, foi utilizado de forma errada. Mas aqui, ó, só pode ser conclusivo. Fechou? Pegou essa visão junto comigo aqui? Bora que só bora? Mais uma questãozinha, vamos lá. A oração que fizeram da região sua morada tem sentido explicativo, ou seja, tem sentido de uma oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos lá. O evento comunitário é uma celebração da cultura dos imigrantes italianos que fizeram da região sua morada. Opa, tá modificando quem? Tá modificando imigrantes italianos e apresenta aqui quem, gente? Olha só que coisa mais linda, mais cheia de graça, a menina que vem que passa, ó, vírgula. A gente já viu que adjetivas são dois tipos, né, de classificação. E aí você vai pensar, ó, as adjetivas, elas têm duas classificações distintas, né? Então eu tenho a restritiva e tenho a explicativa. Então temos as restritivas e temos as explicativas. E aí a restritiva é sem vírgula e a explicativa é com vírgula. Para esse tipo de classificação aqui, ó, basta você pensar dessa forma e esse item se transforma, mentira, ele sempre foi, né? Correto de primeira. Fechou? Pegou visão? Vamos lá, estamos chegando no finalzinho, hein? O último período do primeiro parágrafo transmite a ideia de concessão. O que é uma concessão? A concessão, ela é, na realidade, uma oposição leve. O que significa dizer que eu tenho uma oposição leve? É uma oposição que não impede outra ideia. Ou seja, é uma oposição que não impede outra ideia. É quando eu digo, por exemplo, mesmo chegando cedo, ou então, ó, mesmo saindo cedo, se atrasou. Então, aqui, ó, a ideia é o fato de sair cedo não impediu o atraso. Vamos ver aqui qual é a oração, essa aqui, né? O período. Portanto, não haveria possibilidade de existir uma empresa perfeita. Errado, por quê? Eu acabei de dizer para você, meu querido, minha querida, que o portanto tem valor essencialmente conclusivo. Se tem valor conclusivo, este item é errado. Certo? Deu para entender até aqui? Sem probleminhas? Mesmo, podemos seguir em frente? Então, bora que só bora. Vamos lá. Próxima questão. A oração, de modo a poderem ser refutadas, quarto período, expressa circunstância de finalidade. Certo? Então, ó, apresentam circunstância de finalidade. Então, vamos voltar lá no texto. Deixa eu marcar aqui esse apresentam circunstância de finalidade. É a mesma coisa de dizer o que, gente? Oração subordinada adverbial final. A pseudociência difere da ciência errônea. A ciência prospera com seus erros, eliminando
eliminando-os um a um. Conclusões falsas são tiradas todo o tempo, mas elas constituem tentativas. As hipóteses são formuladas de modo a poderem ser refutadas. Uma sequência de hipóteses é confrontada com os experimentos de observação. A ciência tateia e cambaleia em busca de melhor compreensão. Grande esse negócio, né? Alguns sentimentos de propriedade individual são certamente ofendidos quando uma hipótese científica não é aprovada. Eu até perdi. Cadê a oração? Mas constituem... aqui, ó. Elas são formuladas de forma a poderem ser refutadas. É isso, né? A gente vai ter que fazer aqui uma transformação para a seguinte ideia, ó. Elas são formuladas para serem refutadas. É isso. De modo a poderem ser refutadas, é o fato de que se constrói para refutar, certo? Então, esse item está corretíssimo. Fechou? Pegou? Deu para entender aqui? Então, temos aqui um processo correto. Beleza? Beleza? Podemos passar, então, para a próxima questão. Penúltima questãozinha aqui juntos, hein? Vamos lá. Um mês após o anúncio dos argentinos, paleontólogos brasileiros apresentaram um fóssil resgatado em Presidente Prudente, São Paulo, que afirmam ser do maior dinossauro do país. No quarto período do primeiro parágrafo, o vocábulo que, em, que afirmaram ser o maior, retoma um fóssil. Está correto ou errado? Está correto. Porque, ó, afirmaram que o fóssil resgatado em Presidente Prudente é o maior do país, é do maior dinossauro do país. Está correto, tá? Porque, na verdade, a ideia básica que a gente vai ter é a seguinte. Quem afirmaram? Os paleontólogos. Isso está sendo retomado não pelo pronome relativo, mas ele está sendo retomado pelo próprio contexto. A gente só consegue entender dessa forma, né? Assim, olhando para o contexto, a gente percebe que é ele. Mas eles afirmaram o quê? Que aquele fóssil é o maior dinossauro do país. Então o item fica corretinho. Fechou? Bora que só bora? Bora para a próxima e última. No terceiro parágrafo, o trecho que separam desse óleo as frações de gasolina, diesel e gás de cozinha, entre outros derivados, consiste em uma restritiva, na medida em que delimita o tipo específico de refinarias a que se refere o texto. Ó. Transportar o petróleo do mar até as refinarias é também uma tarefa complexa para a qual são utilizados dutos e navios. Em terra ele é tratado em refinarias, que separam desse óleo as frações de gasolina, tal. Olha só, o que vai acontecer? Ele está dizendo que estamos diante de uma restritiva. Esse item está incorreto. Por quê? Olha essa vírgula aqui, ó. Ele é tratado em refinarias. Ele está explicando o que são refinarias, certo? Então, estamos diante de uma explicação. O gabarito aqui saiu errado, tá, gente? Errado. Eu errei na hora de digitar. Esse item é, então, incorreto. Por quê? Exatamente porque estamos diante de uma adjetiva explicativa. Não existem restritivas entre vírgulas, certo? Não. Só em casos muito específicos. Mas aí seria um caso para uma aula mais longa. Fechou, meus jovens? Queria agradecer imensamente a presença de todos vocês, convidá-los mais uma vez a me seguir no Instagram se ainda não o fazem, e a gente se encontra por aqui em mais uma bateria de questões. Fechou? Um beijo, um queijo. Valeu demais, galera. Fui!